Olá, boa tarde, mulheres. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso Esvazia Xícara. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Abreu e sou a pessoa que te ajudo ao passo a passo que você precisa seguir para superar a dor da traição em 4 semanas. Escolha você ficar ou escolha você sair desse casamento. Sejam todas muito bem-vindas. Na aula de hoje, eu quero falar com vocês por que as mulheres não conseguem superar a dor da traição. Vamos falar sobre isso hoje. Então, se você aí, mulher, está dizendo, né? Ai, eu não consigo, ai, para mim é muito difícil superar a dor da traição. E você fala, eu quero superar a dor da traição, mas eu não estou conseguindo superar a dor da traição. Essa aula vai ser para você hoje. Nós vamos olhar para qual pode ser os grandes motivos pelo qual você não está conseguindo superar a dor da traição em 4 semanas ou até mais tempo do que isso, né? Tem mulheres aqui que estão casadas há mais de 10 anos, tem mulheres aqui que acabaram de descobrir essa traição, tem mulheres aqui que já convivem com a dor da traição há muitos anos. Tanto faz, tá? O que nós vamos falar aqui agora sobre superar a dor da traição, não importa se essa foi a primeira traição, se já houveram várias traições, se você acabou de descobrir essa traição ou se você já convive com essa dor há muitos anos, tá? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Tem alunas minhas aqui, além da Sueli, turma 14? Tem turma 15 aqui fazendo lição de casa? Me conte aqui, deixa eu saber. Não se esqueçam que... Opa, tá dando aqui pausa qualidade. Peraí, deixa eu ver aqui se... Ai, peraí. Deixa eu ver aqui como que tá a minha conexão. Que a minha conexão às vezes dá uma oscilada. Vamos ver agora. Eu mexi aqui no meu Wi-Fi, veja aí se melhorou para vocês. O pessoal do YouTube consegue falar comigo? Consegue me ver, me ouvir? O pessoal do Facebook também? Ah, então vamos lá. Olha lá. Lembrando dos nossos 2 principais acordos que nós precisamos ter aqui nessas aulas abertas, tá? A primeira aí são os coraçõezinhos, para saber que vocês estão conectados aqui comigo, para eu saber que essa aula está valendo a pena para você. E o segundo é o nosso esvaziar de xícara, é onde eu preciso me esvaziar um pouquinho dos meus julgamentos, das minhas críticas, das minhas crenças, dos meus valores absolutos, para que eu possa ouvir de um outro lugar. Depois eu vejo se isso faz sentido para mim ou não. Mas eu preciso me esvaziar para que eu possa ouvir, para que eu possa trazer para dentro esse conhecimento, tá bom? Ana Paula, turma 15, fazendo lição de casa aqui. Quero saber, cadê as minhas alunas turma 15 para poder... lição de casa, hein, mulherada? Lição de casa. Lembrando que a partir de agora, todas as nossas aulas abertas sempre vêm agora nesse caráter, né, de esclarecimento de alguma dúvida que vocês tenham lá dentro da jornada, alguma dificuldade que eu estou vendo de vocês lá. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, ok? Então, por que você não supera a dor da traição? Então, muitas mulheres querem superar a dor da traição, querem tirar aquela dor do peito, né? Parece uma pedra que fica em cima do peito da gente, sufocando, faltando ar. Muitas mulheres querem tirar as lembranças, muitas mulheres querem voltar a ter paz, querem ter leveza, não só consigo mesmas, mas também dentro dos seus casamentos, dentro das suas relações, né? Tem aquelas mulheres que querem tirar aquela dúvida, aquela angústia, se eu devo ficar, se eu devo sair desse casamento. Muitas mulheres estão nesse lugar depois da traição. Várias reflexões com as lições de casa. É isso aí, Ana Paula. Bora lá, turma T15. Bora lá, vamos avançar. Sejam bem-vindas aqui. Ah, a Thaís está aqui, ó. Thaís Mendonça, turma 15. Super valendo, muito bem. Que bom, Thaís. Que bom que a turma 15 está valendo para você. Então, muitas mulheres buscam por essa paz dentro de si mesmas, né? Para que, com medo, para eliminar aquele medo de ser traída novamente. Será que ele está mentindo? Será que ele não está mentindo? Então, muitas mulheres superaram a dor da traição, buscam por essa paz, buscam por essa clareza, buscam por essa calmaria. Mas é aqui que o bicho pega, né? O mas. Muitas mulheres querem superar a dor, muitas mulheres querem ter paz, muitas mulheres querem ter leveza, querem apagar as lembranças, né? E tantas outras coisas. Mas é aqui que o bicho pega. Querem, mas não estão dispostas a esvaziar a xícara, a olhar para a dor de um outro lugar.
de ficar frente a frente com a sua própria dor e com traumas muito mais profundos do que essa traição. Então, mulher, se você diz que quer superar a dor da traição, mas você não está disposta a ficar frente a frente com outras dores, com outros traumas que você já viveu até chegar nessa traição, porque lembre-se, a traição é uma mensageira. Ela é uma mensageira de que algo na sua relação não estava indo bem. Algo na sua relação já estava adoecida. Então, vocês dizem que querem superar a dor da traição, curar a traição. Mas para que a gente possa olhar realmente para essa dor, primeiro a gente precisa acessar dores e traumas profundos que vieram antes mesmo dessa traição. Então, as minhas alunas T15, a Mayra aqui, ó, T15, as minhas alunas T15 já estão vivenciando esse processo comigo desde a nossa aula de embarque, quando nós fizemos o processo da origem, né? Quando a gente começou a olhar para as nossas próprias histórias. Nossa, Paula, a traição foi ele que cometeu, mas a culpa é minha, né? Eu que tenho que olhar para tudo isso. É porque nós nos atraímos, né? Eu, mulher, me atraio por esse marido do qual eu escolho viver uma vida ao lado dele. E esse processo de atração diz sobre a minha história que me atrai pela história desse marido. E aqui nós começamos a viver um casamento. Então, se a gente quer superar a dor, se a gente quer impedir essas novas traições, nós precisamos olhar para a causa raiz. Nós precisamos ir para o lugar de origem. E lá, minha turma 15 já começou a fazer esse processo comigo, lá dentro da nossa aula de embarque, olhando para a origem, né? E quanta coisa já começou a fazer sentido. Quantas repetições. Hoje mesmo, acabei de ver uma consideração de uma aluna lá no nosso grupo, que ela dizia assim, Paula, todas as mulheres da minha família se doaram demais. Todas as mulheres da minha família se esqueceram de si mesmas pelos seus casamentos. E sabe o que aconteceu com elas? Todas elas hoje estão solitárias. E eu já estava partindo para esse mesmo lugar. Boa tarde, Jana, T2. Tudo bem, querida? Entendem esse processo? Então, para que eu possa realmente superar a dor, eu preciso estar disposta, eu preciso estar disponível para tudo aquilo que eu preciso acessar. Teve uma outra aluna que disse assim, o meu exercício da linha do tempo está impublicável, porque são tantas dores, tantos traumas que eu acabei identificando lá. Então, gente, é para esse lugar que a gente vai, quando a gente está disponível para superar a dor da traição, tá? Então, o primeiro é isso. Querem, mas não estão dispostas. E aí, realmente, não vão conseguir superar a dor da traição. O segundo que eu trouxe elas não querem superar a dor, elas só querem restaurar o seu casamento. Olha só que forte isso que eu vou trazer aqui para vocês. Muitas mulheres buscam superar a dor da traição. Mas, na verdade, o que elas querem não é superar a dor, seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Ela acha que ela quer superar a dor da traição, achando que esse seja o caminho mais rápido, porque são 4 semanas, mais fácil, de trazer esse marido de volta, de restaurar esse casamento, de fazer com que esse marido te ame, de fazer com que esse marido te veja. Só que isso acontece, Paula, quando a gente supera a dor da traição, isso acontece. Mas quando a nossa superação é íntegra. Não quando eu estou fazendo isso somente para atrair o outro de volta. Tá fazendo sentido o que eu tô falando para vocês? Que eu não tô vendo os coraçõezinhos aqui? Então, assim, quando eu supero a dor da traição, de verdade, realmente dentro de mim, eu crio um poder de atração. Que o outro vai começar a me ver, a me olhar de um outro lugar. E é muito possível que ele se apaixone novamente por aquela mulher porque ele se apaixonou um dia, ou ele se apaixone ainda mais por essa nova mulher que decidiu ser a sua essência mulher, a sua melhor versão. Mas eu não consigo superar a dor da traição quando todo o meu olhar não é para mim, não é para curar a minha dor, mas sim como se fosse uma ferramenta para trazer o outro de volta, para fazer com que o outro fique. Por quê? Porque eu estou adoecida e eu estou passando por um processo de dependência emocional. Então, não importa se o outro quer ou se o outro não quer. Eu quero que o outro fique, porque eu não sei viver sem essa pessoa. Eu não sei viver sem esse marido. Tá fazendo sentido? E isso faz com que você não supere a dor da traição. Por quê? Porque você não está sendo íntegra com você mesmo.
Independente do outro. Isso é muito importante que vocês saibam, né? Superar a dor da traição é independente do outro. É algo que somente a gente pode fazer por nós mesmas, independente do resultado final. Seja para ficar ou seja para sair desse casamento. Então, superar a dor da traição independe da decisão do outro, ok? Então, se você quer superar a dor, mas na verdade você quer mesmo é restaurar o seu casamento a todo custo, isso vai te impedir de superar a dor da traição. Por quê? Porque toda mudança que está sendo pedida para que você faça por você, olhando para você, na verdade, você está fazendo para o outro. Você está fazendo para que o outro te veja. E o outro te ver é um segundo processo. Primeiro, você precisa ser íntegra e verdadeira com você mesmo. Tá fazendo sentido, mulherada? Caína T5, Carla T14, que bom estar com vocês aqui. Renata T11, a Mayra T14, coisa boa. Antônio Silene T7, Jana T2. Bora lá. Fazendo sentido, Ana Paula? Minha aluna T15. Rosane também? Sim, Mayra. Eu nunca sei se é Mayra ou se é Maíra, tá, gente? Então me perdoem aí se eu tô. Arlene T10, querida. Gratidão por estar aqui, viu? Ó, a Patrícia T14 aqui também fazendo lição de casa. Ok. Terceiro motivo, que esse é doído, hein? Sabe por que muitas mulheres não conseguem superar a dor da traição, mulherada? Ai, segura e esvazia a xícara. Porque apesar delas dizerem que é dolorido ficar, conviver com a dor da traição, mas elas já se acostumaram com a dor. Olha como isso é triste, gente. Mulheres não conseguem superar a dor da traição quando elas já se acostumaram com a dor. Já acostumaram a viver e conviver com a dor. Sabe por quê? Porque apesar dela ser dolorida, apesar dela ser frustrante, é algo que já é costumeiro. Já é algo que está dentro da minha zona de conforto. Sabe por quê, mulher? Porque para superar a dor, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos pensar, nós precisamos ter atitudes de mudança. E aí, muitas mulheres dizem que querem superar a dor, mas elas já estão acostumadas com essa dor, já estão acostumadas a viver com essa dor. E elas não querem fazer novos movimentos. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho pensar, dá trabalho concluir. É ou não é a mulherada T15? Dá trabalho chegar nas suas próprias conclusões. Tem mulheres que estão fazendo exercício mais de uma vez. Tem mulheres que estão assistindo a aula 3, 4 vezes para conseguir se aprofundar nos seus níveis de compreensão. Então, isso dá trabalho. Só que é um trabalho que traz uma grande libertação e a longo prazo. Então, quando eu me curo, quando eu supero essa dor, os resultados eles são para uma vida. Eles não são só para esse casamento, né? Muitas mulheres acreditam que são. Mas não, esse conhecimento é para a vida inteira. Então, mulherada, cuidado se você já se acostumou com essa dor. E aí, tudo você fala que é difícil, tudo você fala que é complicado, é que você não consegue, você não sabe como é a minha história, Paula, o meu caso é mais difícil. Não existe isso, mulher. O que existe é porque vai exigir de você, da sua mente, um trabalho para criar um novo caminho mental, para fazer uma nova sinapse mental. E o nosso cérebro ele é preguiçoso. Ele quer continuar naquilo que a gente já sabe, naquilo que a gente já aprendeu, mesmo que isso não seja saudável. Então, nós precisamos, quando a gente realmente quer superar a dor da traição, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. E eu sei que para muitas mulheres, apesar de ser dolorido, ainda é confortável. Então, se você quer superar a dor da traição, você precisa sair da sua zona de conforto, tá? É mais doloroso ser confrontada. Exatamente, Jana. Como com você estou aprendendo. Que bom, Ana. E o trabalho continua depois da cura. Exatamente, Carla. Exatamente. Tudo bem, Carolzita? Trabalho necessário para a vida. Exatamente, Ana Paula. É isso mesmo. A Jacilene falou assim, e repito, repito e repito. Sim, não só fazendo sentido, como me motivando a decidir verdadeiramente por mim. É isso aí. Kátia T15 chegando por aqui também. É isso mesmo, tá? Então, toda traição pede de você uma mudança, ok? Quarto agora. Quer tudo do seu jeito e tudo
para ontem. Olha só. Muitas mulheres acreditam que superar a dor da traição, para eu entender que eu estou superando a dor da traição, tudo precisa acontecer do meu jeito. O arrependimento desse marido, a mudança desse marido, tudo precisa acontecer do meu jeito, da forma como eu entendo que deve ser. Olha só. E aqui, gente, quando a gente não sabe qual é o caminho saudável, muitas vezes eu estou esperando daquele marido um comportamento não saudável. Então, muitas mulheres querem que tudo aconteça do seu jeito e na sua hora. Então, teve uma mulher que logo nos primeiros dias de jornada, ela disse assim, ó, tô há 20 e poucos anos num casamento com várias traições e tal, eu não aguento mais, e eu acho que eu vou desistir. Ela está há 20 anos passando por esses mesmos problemas. Há 20 anos passando por dor. E ela acredita que ela vai fazer toda a mudança dela em 3 dias, em 4 dias. E ela já pensa em desistir. Então, nós precisamos ser realistas de que se eu estou convivendo com essa dor, se eu estou vivendo num casamento não saudável há 20 anos, há 10 anos da minha vida, ô mulherada, eu preciso de conhecimento, sim. Eu preciso também de prática, eu também preciso de repetição. Aquilo que está ruim, fazer essa modificação. Mas eu preciso plantar. Se eu preciso plantar, eu também preciso esperar isso dar frutos. Mas eu não posso parar de plantar. Essa é a grande diferença. Por quê? Primeiro, que nada acontece do nosso jeito, mas sim da forma como precisa ser feito. E segundo, os frutos, os resultados eu colho com base naquilo que eu planto. Agora, se o meu plantio é só minha reclamação de 20 anos de um casamento falido, como você quer colher em 3 dias, 4 dias? Não dá, não funciona assim. O que acontece é, eu não posso parar de plantar. Então, vocês viram aqui o caso da Elaine Signorelli, por exemplo, da turma 10. Ela veio para a jornada da turma 10, ela veio aqui, ela plantou a sementinha, ela veio para superar a dor da traição e buscar a restauração do casamento dela. Ela superou a dor da traição, mas ela não conseguiu restaurar o casamento dela. Mas o que aconteceu com ela? Ela continuou plantando. Mesmo com todo esse conhecimento, mesmo não tendo restaurado o casamento dela, ela continuou plantando. E sabe o que aconteceu? 45 dias depois, mais ou menos, acho que foi isso. Foi isso, Elaine? Não me lembro muito bem. T10, T11, T12. Eu acho que foram 60 dias, mais ou menos. Eu não sou muito boa nesse temporal, porque as turmas vão chegando, enfim. E depois que ela saiu da turma 10, ela continuou plantando, até que um dia ela veio dar um depoimento ao vivo, acho que uns 60, umas 2 turmas depois da dela, ela veio dar o depoimento dela ao vivo, que esse marido tinha se arrependido de ter saído de casa, de ter pedido o divórcio, e agora eles estão namorando. Ele fez o pedido de namoro para ela novamente. E se ela tivesse parado de plantar quando aquilo que ela queria, que era a restauração do casamento dela, não funcionou? Então, mulheres, presta atenção. Não é porque no seu tempo a resposta não veio, não é porque no seu tempo que você não conseguiu os resultados que você queria, que você deve parar de plantar. Tá fazendo sentido isso para vocês? Porque muitas vezes nós vamos para uma postura infantil de uma criança birrenta. Eu quero porque eu quero, do meu jeito e na minha hora. E quando isso não está acontecendo, e eu acho que eu estou me esforçando, mas o resultado não vem, eu paro de plantar. E é aqui que acontece o nosso grande fracasso. Não é porque o outro não está correspondendo, mas porque eu parei de plantar por mim mesmo. Tudo bem? Fazendo sentido isso para vocês? Estou vendo os coraçõezinhos aqui. Tudo bem, Cléo? A deve estar plantando até hoje. Porque se não tiver, vai ter que aprender a replantar. Sim, Celi? Ótimo. Então, gente, muitas vezes o tudo do meu jeito é conforme as minhas expectativas. Porém, nem sempre as minhas expectativas, elas vão de encontro com aquilo que eu preciso fazer. Aqui na jornada, principalmente no pilar 1, a gente já começa a se desconstruir de muita coisa que a gente fazia e a gente não sabia que precisava fazer. No pilar 2, a gente vai começar a entender a mente dos maridos. E lá no pilar 2, a gente vai ver que realmente todas as expectativas que eu tinha diante do meu marido é totalmente contrário. Na verdade, quem está na turma 15 vai ter uma grande surpresa. Muitas vezes você vai dizer assim, ó, escuta o que eu estou falando,
que o pilar 2 começa nessa sexta-feira dessa semana, tá? Vocês vão dizer assim, Paula, a sensação que eu tenho é que eu acho que eu nunca conheci o meu marido de verdade. Presta atenção no que eu tô falando. Depois, na semana que vem, vocês voltam aqui e me contam, tá? Quinto, o caminho mais fácil. Muitas mulheres não conseguem superar a dor da traição porque elas ficam buscando caminhos alternativos. Elas ficam buscando caminhos mais fáceis. Então, por exemplo, a mulher está aqui comigo na jornada, mas ao mesmo tempo ela está comigo, mas ela está tentando um e-book com práticas de conquistar o marido. Aí ela compra um livro de como seduzir o marido. Aí ela vai lá e ela compra um cursinho de como trazer o marido de volta para casa. Ou seja, ela vai buscando alternativas mais rápidas, como se fosse para encurtar o caminho. Por quê? Porque a jornada, ela não é longa, ela tem 4 anos, ok? Só que ela vai atingir camadas muito profundas, que vai exigir dessa mulher olhar para dentro, vai exigir dessa mulher olhar para a sua própria história. E aí, quando você vê um e-book só o que eu tenho que fazer para esse marido fazer isso, né? Fazer aquilo, ela julga que isso seja mais rápido, mais fácil. E aí, ela se perde do caminho que vai trazer resultados duradouros e vai para esses artifícios, achando que isso vai solucionar e vai não fazer com que ela não precise se dedicar, né? Não precise fazer as suas curas profundas. Porém, todavia, o que é que acontece? Eu me lembro da Marina, da turma 7, quando ela fez isso. Ela tinha acabado de entrar na jornada e ela tinha comprado um e-book, lembro, Jana, de práticas de seduzir o marido, ou alguma coisa nesse sentido. E ela tinha começado na primeira semana da jornada e ela guardou esse e-book lá no guarda-roupa dela. E o Alencar, o esposo dela, foi escolher uma roupa para ela sair num jantar, alguma coisa assim, e ele encontrou esse e-book lá. E ele falou assim, até no depoimento que ele aqui, ele falava assim, Paula, eu me senti um cachorro domesticado. Faça isso se você quiser que seu marido faça isso. Faça isso se você quiser que seu marido faça isso. E ele se sentiu muito mal. E ela falou que se ela não tivesse nessa jornada, naquele momento, porque ele já estava fora de casa, disse que tinha entrado na jornada, ele decidiu voltar. Quando ele viu aquele e-book, ele falou, ixi, nada mudou, eu acho que nada vai funcionar. E só depois que ela permaneceu as 4 semanas, olhando para fundo dentro das feridas dela, é que ela conseguiu se curar e ajudar esse marido a se curar também dentro desse casamento. Já faz mais de 1 ano, né, que eles passaram por essa jornada, eles sempre estão aqui, Marina e o Alencar. Um casal aí que a gente sempre traz, né, como referência das nossas histórias, tá? Fazendo sentido para vocês? Sim? Ok. E além de tudo isso, gente, quando eu fico buscando, né, esses métodos alternativos, sem conseguir realmente olhar para o método que olha para dentro, que vai profundamente na causa raiz. Porque quando eu fico falando assim, como é que eu trago meu marido de volta? Como é que eu seduzo meu marido de volta? Tudo isso é superficial. E eu não olho para aquilo que está de trás daquela traição. Aquilo que está por detrás daquele buraco que levou à traição. E é por isso, gente, que muita gente fala assim, agora eu acho que eu superei a dor da traição, agora eu vou conseguir fazer diferente. E não faz. Porque acaba caindo nos mesmos buracos. Então, a jornada, ela vem para te mostrar os buracos profundos do qual a gente precisa olhar, do qual a gente precisa resolver para crescer. Para aí sim a gente poder ter uma relação saudável, uma relação que realmente vale a pena. Se vai ser com esse marido ou não, eu não sei te dizer. Mas com certeza você vai aprender o caminho do que é um relacionamento saudável. Exatamente, Jana. Não adianta buscar a forma mágica, tá, mulherada? É mais desafiador? É. Porém, os resultados, eles são além do casamento, tá? Eu falo que são além do túmulo, né? Porque a gente leva esse conhecimento com a gente e além do nosso próprio túmulo. Por quê? Porque o conhecimento que a gente aprende, que a gente aplica na nossa vida, fica dos nossos filhos, dos nossos filhos para os nossos netos, dos nossos netos para os nossos bisnetos e assim por diante, tá? Essa é a grande importância, né? E a oportunidade que eu trago aqui para vocês com essa aula, para que vocês entendam o quanto eu estou encurtando o seu caminho, para que você não caia nos mesmos buracos que muitas mulheres já, por exemplo, essa como a Marina já caiu, né? E tantas outras mulheres achando que
querer a restauração do casamento é que ia curar minha dor e não era, né? Tentando buscar esses atalhos, convivendo com essa dor. Então, essa aula eu quero te trazer isso, eu quero encurtar o seu tempo. Eu não quero que você caia nesses buracos. Muitas das minhas alunas já caíram. E ao contrário disso, eu quero encurtar o seu tempo para que você se cure e que você realmente aprenda qual é o caminho de solução. O que é que você realmente precisa fazer de mudança para que você realmente viva uma vida que vale a pena ser vivida, seja com ou sem esse marido, tá? Exatamente, Paty. A jornada tem que ser realizada com seriedade, porém de forma leve. Não tem como dar errado. Quando a gente segue, né, Paty, o passo a passo, e quando a gente não cai nessas armadilhas aqui que eu estou trazendo para vocês, né? E outra coisa, gente, essa jornada, todo esse conhecimento, eu vejo ela com um poder muito grande de que você não se arrependa das suas decisões depois. Então, quando quando eu tomo uma decisão sem conhecimento, quando eu tomo uma decisão por raiva, por mágoa, eu corro um grande risco de me arrepender. Escolha eu ficar nesse casamento, escolha eu sair desse casamento. Tem um grande risco de me arrepender. Quando eu venho para uma jornada de autoconhecimento, quando eu tenho acesso, né, a tudo isso que eu estou trazendo para vocês, eu impeço que vocês tomem uma decisão da qual isso vai refletir para a sua vida inteira, né? E que você se arrependa depois. Eu acho que, gente, isso é algo que não tem preço na nossa vida, sabe? Porque a dor do arrependimento, a dor da culpa, ela é muito pesada. Vocês acham que superar a dor da traição é difícil? Difícil é conviver com uma culpa. Difícil é conviver com o arrependimento. Isso é algo que nos mata e mata rápido. Tá? E quando eu falo nos mata em vida mesmo, ok? Nos mata nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, de olhar e falar assim, nossa, eu poderia ter feito diferente, eu não fiz. Nossa, eu me sinto culpada por nem ter tentado olhar para essa situação de um lugar diferente, ok? Agora, reflito, questiono, vejo os meus buracos. Fazer diagnóstico, linha do tempo, história das relações é a primeira vez. Agora estou me autoconhecendo. Exatamente, Ana Paula. Como que a gente quer conhecer o outro, né? Como que a gente quer olhar para o nosso marido? Como que a gente quer entender a traição? Se eu não consigo olhar para mim, se eu não consigo olhar para a minha história, se eu não consigo olhar para os buracos que já vem existindo de gerações em gerações, e eu nunca consegui fazer uma conexão, né? De que tudo que eu estou vivendo aqui hoje no meu casamento, eu não sou a primeira. Muitas mulheres da minha família já viveram isso, já passaram por isso. Algumas não conseguiram superar essa mesma dor. E o que eu posso fazer diferente? Já que a bola está comigo, já que isso está no meu colo, o que é que eu posso fazer de diferente agora? Por mim, por todas aquelas mulheres que não puderam fazer diferente e por todas as mulheres que ainda virão depois de mim, tá? Paula, fiquei sem energia ontem. Estou chateada por não ter participado. Tá tudo bem, Vanessa. A aula tá gravada, tá, Flor? Aula na plataforma. As aulas ao vivo agora nós só temos de segunda e quinta-feira, tá? Segunda, meio-dia 17 e quinta-feira às 19h17, antes do nosso encontro ao vivo, tá? Até 15. Ok. Superar a dor não é. Que eu escrevi aqui. Superar a dor da traição não é o que eu quero. Superar a dor da traição é o que eu preciso. Anotem isso aí com vocês. Para quem diz que quer superar a dor da traição, lembre-se. Superar a dor da traição não é o que eu quero fazer. Superar a dor da traição é o que eu preciso fazer para me curar e superar essa dor, tá? Muito importante que vocês saibam disso. Eu trouxe aqui como um exemplo, por que eu estou falando isso, né? As minhas alunas aqui já sabem como são as minhas mentorias, a turma 15 está começando a me conhecer mais profundamente agora nas aulas fechadas. A Helena da turma 6, foi uma aluna que eu me lembro bem que ela levou uma foto, né, na nossa comunidade da turma, que ela estava se casando na igreja. E nos comentários dela, ela colocava assim, Paula, se eu não tivesse aceitado os seus puxões de orelha, se eu não tivesse aceitado os socos no estômago que eu tomei, agora eu não estaria vivendo o momento mais feliz da minha vida. Então, quando eu digo que superar a dor da traição é o que eu preciso e não o que eu quero.
Então, a minha função aqui como sua mentora é te levar para um lugar, é te tirar desse buraco que você está, mesmo que seja te puxando pelos cabelos, para que você consiga ver que existe um caminho, que existe uma solução. Então, ela falava exatamente isso. Em alguns momentos, Paula, eu relutei. Em alguns momentos, eu tive vontade de desistir da jornada. Em alguns momentos, eu achava que não ia ter solução. Mas aí eu refleti, aí eu esvaziei a xícara, e graças a Deus que eu não desisti. E agora eu estou vivendo o momento mais feliz da minha vida, onde ela foi pedida em casamento, depois de anos já vivendo juntos, né? Ela foi e se casou na igreja e postou lá de noiva, né? Vou ver até se eu encontro esse depoimento dela da turma 6, vou postar lá nos meus stories como complemento dessa live, para vocês entenderem esse processo. Então, mulheres, superar a dor da traição é sobre aquilo que eu preciso ouvir, é sobre aquilo que eu preciso ver, é sobre aquilo que eu preciso curar, e não o que eu quero. Por quê? Se aquilo que você quer, se aquilo que você está tentando não está funcionando, então você precisa ter um novo olhar, você precisa ter um novo caminho. Tá fazendo sentido para vocês? Sim ou não? Não teve aula ao vivo domingo, gente. Não teve. Só tivemos na quinta-feira, tá? Não tivemos domingo. Paulo, aí talvez você me pergunte assim, Paulo, toda mulher consegue superar a dor da traição? Toda mulher consegue superar a dor da traição? E eu coloco aqui, sempre são as mulheres que conseguem estar disponíveis para superar a dor da traição. Aquelas que estão disponíveis para ficar frente a frente com a sua maior dor. E sabe que é o grande ponto de tudo isso? Porque ficar frente a frente com a sua dor, muitas vezes não é a traição. Ficar frente a frente com a sua maior dor, muitas vezes não tem relação com o seu casamento. Por exemplo, hoje eu estava vendo uma aluna na plataforma, né? Porque aqui nós temos as aulas gravadas e elas conseguem colocar suas considerações, suas dúvidas embaixo da aula, né? E aí ela dizia assim: Paula, eu passei uma vida seguindo as orientações da minha mãe. E eu percebo que agora eu tenho muito medo de ser contrária à opinião dela. Olha só o que eu estou trazendo para vocês. Talvez esse não seja o seu caso, então isso você não vai sentir na pele isso não. Mas quem tem essa dor muito forte vai entender o que eu estou dizendo. É muito mais fácil eu perder o marido, é muito mais fácil me divorciar desse marido do que ir contra a opinião da minha mãe. É muito mais difícil contrariar aquilo que a minha mãe pensa, aquilo que a minha mãe acha. Então, quando eu falo ficar frente a frente com a dor, muitas vezes não tem nada a ver com a traição, mas sim olhar para dores e buracos muito profundos em você, como por exemplo esse. Eu não consigo contrariar a minha mãe. Eu não consigo fazer algo diferente daquilo que ela espera de mim. Gente, isso é uma dor profunda. Isso é uma causa raiz profunda. Porque, mesmo inconscientemente, eu vou fazer tudo dar errado para que eu fique bem com a minha mãe. Mesmo que o que a minha mãe pede de mim não é saudável. Nossa, Paula, então a minha mãe quer o meu mal? Não. Ela também não sabe o que é um caminho saudável. E ela faz o que faz para repetir um padrão. Seja para se aproximar daquilo que ela chama de felicidade, seja para afastar de uma dor que ela já conhece. Tá fazendo sentido para vocês? Espero que sim. Ah, tá bom. Entendi. Então, a mensagem da Vanessa. Ah, tá bom. Tá isso. Qualquer dúvida, você fala com a sua navegadora, Janaína, tá bom? E aí ela te orienta aí no momento que você se perder. Ok, gente? Tudo bem até aqui? Você só vai conseguir entender os comportamentos do outro quando você parar para olhar para os seus próprios comportamentos. Então, pare de ficar tentando entender o que passa na cabeça do outro, o que o outro está fazendo, se você não consegue olhar para si mesmo. O que você pensa, sente e se comporta da forma como você faz hoje, tá bom? Jeito errado, analisar os resultados como eu espero que seja. Então, eu tenho na minha cabeça o que eu espero
depois dessa traição, como uma mudança do meu marido. Eu quero que ele me paparique, eu quero que ele me dê coisas, não sei qual é a sua idealização, achando que isso é o arrependimento desse marido. Você tem uma expectativa de como esse marido deve falar com você, como ele deve se comportar. E esse é o maior jeito errado da gente superar a dor da traição. Por quê? Porque essas expectativas, muitas vezes, por isso que existe o pilar 1 aqui da jornada, que é a desconstrução. Muitas coisas do que você esperava, muitas coisas do que você colocava como uma expectativa desse marido, cai por terra. No pilar 2 da mente dos maridos, vocês vão entender exatamente isso. O que eu devo esperar do meu marido, o que eu não devo esperar desse marido. Não daquilo que eu acho, mas sim de como a mente dele funciona, como a mente dele foi formada, quais são as dores que estão por detrás desse marido. Então, se você não está comigo nessa jornada, mas você quer entender mais sobre tudo isso, é só você escrever a palavra quero, para você ir para uma lista de espera da minha próxima turma T16, que eu ainda não sei quando vai ser, mas você entra lá para você poder receber todas as informações da próxima turma, tá? Exatamente, Paola. As ações falam mais do que as palavras. Porém, se eu não tiver a sabedoria para ler as ações, eu sempre vou querer mais. Então, mulheres intensas, mulheres que ainda sofrem de dependência emocional, pensem nisso. Se eu não me curar, se eu não aprender a ler os sinais, eu sempre vou esperar muito do outro, mas o outro nunca vai conseguir atender essas necessidades. Não porque ele não te ama, mas sim porque ele não consegue dar conta do jeito que você entende. E aí nós precisamos fazer esse alinhamento. Por isso que a maioria das mulheres que entram na minha jornada dizem que a grande virada de chave já acontece da segunda para a terceira semana. Porque você começa a entender como a sua mente funciona, como a mente do seu marido funciona também, tá? T15, pilar 2 começa nessa sexta-feira. A partir de amanhã, nós vamos para a fase 2 do pilar 1. A gente vai começar a entender por que a gente não para de pensar nessa traição, como que a gente faz para diminuir as lembranças, a ansiedade, tudo isso com exercícios práticos para vocês. Então, aguardem que a partir de amanhã, hoje é segunda, né? A partir de amanhã já vai ser liberado a parte 2 do pilar 1 para vocês. Legal? Muita coisa nova para vocês. As minhas alunas anteriores não tiveram acesso a esse conteúdo, então vai ter agora para a turma 15. E eu espero que isso realmente seja um presente para vocês, tá bom? E quem ainda não está comigo na turma 15, mas quer estar, quer ter acesso a todo esse conhecimento, é só escrever aqui a palavra quero para vocês receberem um link de inscrição e para um grupo onde vocês vão ser notificadas de tudo que vai acontecer para a próxima turma, tá? O que eu preciso fazer então, Paula? Entender que nós não aprendemos a nos relacionar. Nós estudamos para passar no vestibular, nós estudamos para passar na prova de matemática, para tirar a carteira de motorista, para fazer tantas coisas, gente, para passar em concurso público. Mas se tem uma coisa que a gente não faz, não fez, e acredita que também não precisa fazer até que a traição entre na nossa vida, é aprender a se relacionar. O que é saber diferenciar? Porque todas nós amamos e amamos de forma muito intensa. Porém, a gente não sabe distinguir o que é o amor que cura e o que é o amor que adoece. Quando a gente começa a entender e separar o amor que cura do amor que adoece, a nossa vida muda. A gente tem um novo olhar para a gente, para as nossas relações, para o nosso casamento e também para essa traição, tá bom? Então, é isso que a gente precisa fazer. E isso eu mostro para vocês desde a aula de embarque, lá onde a gente começa a fazer os exercícios da origem. Aí a gente volta a olhar para isso lá no nosso pilar 3, onde a gente aprofunda nas nossas histórias, tá? E aqui eu deixo um exercício para vocês fazerem de consciência. O quanto você aceita ser contrariada. O quanto você consegue parar e ver o quanto você também está seguindo no caminho errado. Foi ele quem traiu? Foi ele que errou? Foi. Feito. Isso é fato. Beleza. Mas o quanto você também está disposta a ser contrariada. O quanto você está disposta a sair desse lugar de perfeição, da esposa perfeita, da mãe perfeita, da profissional perfeita, da filha perfeita, que faz tudo para atender às expectativas de quem ama. O quanto você está disposta a sair desse lugar e olhar para você
de quem você realmente é. Faz sentido isso para vocês? Porque isso, gente, não é para toda mulher. Tem mulher que prefere ficar com a dor do que ter que olhar para si mesma. Porque quando ela está com a dor, ela continua achando que o problema é só o outro. Mas o quanto você está disponível para olhar para você? O quanto você está disponível para ser contrariada de tudo aquilo que você acreditou ser uma verdade absoluta uma vida inteira? Não é. E isso cai por terra. Então, a pessoa, a mulher perfeita que eu achava que eu era, a filha perfeita que eu achava que eu era, a mãe perfeita que eu achava que eu era, não existe mais. O quanto você está disponível a olhar para tudo isso, o quanto você está disponível a se transformar nessa essência mulher, o quanto você está disponível a ser a sua melhor versão, longe das suas máscaras, longe das suas sombras, mas acolhendo tudo isso e dando o melhor de si. Primeiro para você mesmo, depois para a sua família e para as pessoas que você ama, tá? Ah lá, ó. Essa palavra é perfeita. Ontem o meu marido falou, você é perfeita, né? E quando a gente é perfeita, quando a gente tem esse olhar da perfeição, existem vários motivos, tá, Adriana? Para a gente achar que é perfeito, para a gente estar nesse lugar de perfeito. E muitas vezes, estar nesse lugar é um lugar de muita dor. Eu tenho visto aqui as minhas alunas dentro da jornada, o tamanho do sofrimento que elas passaram tentando ser heroína uma vida inteira, abrindo mão de si mesma para estar nesse lugar de perfeição. E ser perfeita é muito pesado, tá? Sabe por quê? Porque a perfeição não existe. Eu gosto de dizer que eu sou perfeita apesar das minhas imperfeições. Então, dentro das minhas imperfeições, eu busco ser perfeita, olhando para cada uma delas e tentando superar cada uma delas. Mas falar que eu sou perfeita, não sou. Achar que alguém é perfeito, não é. Só existe uma pessoa perfeita, né? E essa pessoa é quem está acima de nós. Não existem seres humanos perfeitos. Nós estamos aqui buscando a nossa evolução. Então, hoje eu posso ser mais perfeita do que ontem, mas eu nunca consigo chegar no meu estado de perfeição plena. Não consigo. Porque se existisse, nós não estaríamos aqui num planeta chamado planeta Terra, tá? Olhar que eu também errei foi essencial. Isso é tão difícil, né? Porque eu achava que eu era a esposa perfeita. Eu hoje entendo que não fui tão perfeita como eu dizia e achava. E aí, Rosane, quando a gente começa a olhar para tudo que nos aconteceu desse lugar, a nossa visão começa a ser um pouquinho diferente, né? Somente Deus é perfeito, pois nós erramos conosco e com os outros o tempo todo, Jana. Mas ele falou isso com um ar de crítica. É como você nunca errou, você não vai me perdoar, você vai tocar sempre no mesmo assunto. E aí, Adriana, ele tá. E é interessante isso, porque o seu marido está te dizendo algo que eu digo para vocês aqui dentro da jornada. E eu não acho que ele tenha te falado isso num ar de crítica, mas num ar de realidade. Porque se você se julga essa pessoa perfeita, se você acha que você nunca errou, quem é perfeita demais se coloca acima daquele que errou. E nesse lugar não tem solução. Então, ele está te dizendo algo que é óbvio. Mas quando a gente está em dor, a gente não aceita olhar para isso com outro olhar. Por isso que eu falo aqui para vocês. Toda mulher pode superar a dor da traição? Não. Só aquelas que estão disponíveis a olhar para si, olhar para os seus 50%, esvaziar a xícara e sair desse lugar de perfeição, tá? Meu casamento não é perfeito, mas tá bom. Isso já é bom, né, Paola? Quando aceitamos os nossos erros, aprendemos a olhar para nós e ver que não somos perfeitos. Não consigo deixar de falar no assunto. E vai continuar. Vai continuar porque você está numa postura infantil. Quando a gente continua falando do assunto, a gente não quer solucionar o problema. A gente só quer ter razão, tá? Tome muito cuidado com isso. Tem momento que estou super disponível a olhar para mim, mesmo como não perfeita, mas preciso ser chacoalhada vez por outra para lembrar de olhar para mim mesma e reconhecer que não sou. Exatamente, Thaís. Por isso que a gente precisa de acompanhamento profissional, né? Para que você não pare quando você precisa continuar caminhando. Tudo bem, mulheres? Dúvidas até aqui? Fez sentido o que eu trouxe? O que vocês levam dessa aula em uma palavra? Contem aqui para mim. O que vocês levam dessa aula, desse aprendizado? Porque não adianta a gente só ter obesidade de conhecimento.
Nós precisamos trazer esse conhecimento, revertê-lo em sabedoria para poder praticá-lo na nossa vida. O que é que você traz para a sua vida dessa aula hoje, como um grande aprendizado para ser aplicado e repetido? Carol falou compreensão. Desvendadíssima. Que bom, Rosane. Rosane, você é turma 15, Flor? Deixa eu saber aqui. Olhar para si. Uma coisa é errar, porém trair é uma falha sem retorno. Perdoar não significa esquecer. São várias compreensões aqui que dariam uma aula, tá, Mina? Acredito que você não seja minha aluna ainda. Te convido a continuar assistindo os meus conteúdos para você ter maior compreensão. Que eu erro muito também. A Paula chacoalha a gente pelos cabelos. É isso aí, Paola. Não tem explicação a traição. Ah, tem, viu? Ah, tem. E quando eu digo que não tem, é porque eu ainda estou num olhar muito superficial. As minhas alunas da T15 estão na primeira semana de jornada. E elas já começaram a entender muitas coisas que elas não entendiam antes. E também diziam a mesma coisa. Eu preciso olhar para mim mesmo. Sou T15. Boa, Rose. Estou sofrendo muito. E vai continuar, viu, Branca? Se você continuar nesse olhar dessa superficialidade da traição, vai continuar nesse lugar de dor. Se ama porque trai. Você está chegando agora. Então, te convido aí a acompanhar os meus conteúdos, tá? Se eu tivesse te conhecido há uns 15 anos atrás, muita coisa seria diferente, né, Ana Paula? Não consigo parar de falar no assunto. Acabei de falar sobre isso. Continuar falando do assunto é não buscar a solução, é só querer estar certa. E num casamento, nós precisamos escolher. Nós queremos estar certa, nós queremos ser felizes. São caminhos diferentes. Então, de acordo com aquilo que eu escolho, são os caminhos que eu traço. Se você quer estar certa, você vai continuar nesse lugar de dor. Se você quer ser feliz, o caminho é você estar comigo aqui dentro da jornada lógica dos relacionamentos. Então, se você ainda não está, é só você clicar no link dessa aula para você entrar para um grupo para receber todas as informações da próxima turma de mentoria, tá? E aqui no Instagram é só escrever a palavra quero. Vou ter 15, a traição tem sem explicação. É muita parcela de erro nosso mesmo. Só quem faz o curso vai entender, sem dúvida. Quando ele me mostra o seu amor, consigo esquecer por alguns momentos. Não significa esquecer. Superar a dor é estar acima. É olhar, entender, estar acima dessa dor. Tá? Desde que comecei a assistir às aulas, me sinto bem melhor. Que bom saber disso, viu, Aninha? Que bom saber disso. Eu vou deixar o link, terminando essa aula aqui, eu vou deixar o link para vocês da próxima turma. Tá? Conforme o ego é contínuo e permanente. Exatamente, Thaís. Enquanto a gente não abrir mão desse nosso ego, nos destrói, a gente não consegue estar disponível para a solução, tá? Então, minhas queridas, espero que vocês tenham aí uma excelente semana, né? Uma semana abençoada, de muito estudo, de muita prática, de muita repetição. Tem lição extra lá para vocês praticarem, minha turma 15, lá dentro da nossa comunidade. Estou gostando de ver o desenvolvimento de vocês. Amanhã, turma 15, a gente já vai abrir a parte 2 do Pilar 1 para que a gente faça mais exercícios práticos de como a gente olha para essas lembranças, de como a gente lida, né, com esses pensamentos que vêm à nossa mente, que não querem nos deixar em paz. Vocês vão começar a aprender isso comigo lá no Pilar 1, parte 2, a partir de amanhã, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem sempre com Deus e uma semana iluminada para todos nós. Um beijo, fiquem com Deus.